Salve, salve time! Vamos estar iniciando aqui, tá? Eu vou estar atualizando para vocês o terceiro dia desse projeto 10K, que foi ontem e eu acabei sendo estopado, tá? Eu tomei 2 loss e perdi R$ 500 aqui, vou estar mostrando para vocês aqui dentro da corretora, ó. Dia 6 de abril, a gente está em dia 7 de abril, né? Dia 6 de abril eu tomei esses 2 loss, né? Sendo que foi tão rápido, cara, foi tão rápido esses 2 loss ali que eu decidi estar mostrando esse resultado no vídeo de hoje, né? Caso eu venha tomar um loss aqui no dia de hoje também, aí sim eu posto todas as operações aqui, show, né? Porque se eu postasse um vídeo só do resultado de ontem, ia ser um vídeo muito curto, não ia ter muito o que falar, né? Preferi juntar esses 2 dias nesse mesmo vídeo, tá? Então a gente inicia hoje esse dia de operação aqui com um capital de 11.711. Estamos bem positivo, estamos no início do mês, tem o mês todo pela frente pra gente estar trabalhando aí, fechou? Vou estar selecionando os ativos aqui agora e após eu selecionar aqui a gente já vem com as análises, com os contextos e tá buscando ali boas operações. Olha só, time, possível trade aqui de venda no Audicad, só que no gráfico de 2 minutos, tá? Deixa o tempo virar aqui que pode surgir essa venda, dá para pegar até bem posicionado. Esse trade aqui tem que ser 10,56. Se ele dá essa positivada, eu vou entrar por aqui já, ó. Ainda tenho mais um clique de 250 para fazer. Beleza, era para ter se posicionado aqui, né? Mas o que a gente tem de relevante nesse trade? No movimento anterior, a gente teve um movimento de 1, 2, 3. Isso aqui é uma estrutura de demanda, uma estrutura de alta, onde o preço ele puxa forte para baixo, quebrando fundo. Então a gente tem uma quebra de estrutura, né? Se a gente dá um -1 no gráfico aqui, o que a gente enxerga, ó? Que o preço ele perdeu essa região aqui de fundo e a gente tem esse próximo nível que o preço está buscando, que é essa região de demanda e a região de fundos nivelados. A chance desse preço vir buscar essa região para poder capturar liquidez abaixo desses fundos aqui, onde essa região vai induzir a galera a comprar forte aqui, onde o preço ele tende a fazer essa captura de liquidez para depois respeitar aqui é muito grande. Então eu entro vendido nesse gatilho de preenchimento de pavio, até mesmo onde o meu indicador ele aciona aqui e confirma esse padrão de preenchimento de pavio aqui, eu entro com essa venda acreditando nesse movimento aqui de baixa, buscando essa região de demanda, tá? Eu tenho dentro do nosso operacional o nosso movimento de impulso correção, aqui que está dentro dos nossos filtros, gatilho de entrada, distante da região de demanda, valeria a pena aqui essa possível venda no Audicad. Já entrei com R$ 500 por ser um trade mandatório e ser um trade bem contextualizado, tá? Eu já entrei com o meu stop. Thiago, se der loss aqui, já era. Tá? Eu tenho que sair obrigatoriamente e voltar só no outro dia, tá? Sendo que nesse caso ela respeitou aqui agora. Então quando o trade ele é muito bom, né, eu já entro aqui direto com o meu stop diário. Olha só, time, Euro JPY, posso ter um trade opcional aqui no Euro JPY que eu entraria mais leve, né? Sendo que, se eu dou um -1 nesse gráfico aqui, eu vejo que o preço ele tá em cima de uma região extrema, né? Desse topo aqui, eu não tenho nada mais atrás que o preço está buscando, é um vácuo de informação. E olha só, ele vai deixar um gatilho de venda aqui, ó, entrei mais leve aqui, essa vendia, beleza, já entrei próximo de abertura, peguei só uma taxinha um pouco mais acima, caso venha da loja nessa entrada aqui, eu perco pouco, me mantenho no lucro ainda. Mas o porquê desse trade? Olha só, a gente teve uma movimentação aqui de 1, 2, 3. O preço ele forma aqui uma estrutura de demanda, uma estrutura de alta, sendo que o preço nega essa estrutura e quebra fundo. Né? Aqui a gente tem uma quebra de estrutura. Então ele quebra essa estrutura aqui, gerando um gatilho de venda, um gatilho de ignição, engolfando o candle anterior e quebrando o fundo aqui. Né? Eu entro com essa venda aqui acreditando numa possível movimentação de baixa. Esse trade ele é opcional porque eu não tenho o movimento do pivô, mas o que faz eu acreditar nesse movimento é porque o preço está muito esticado nessa movimentação de alta, onde ele veio praticamente em uma linha reta e o preço não anda em uma linha reta, ele tem que fazer uma correção. Então eu estou acreditando nessa correção. Beleza, pagou esse trade aqui. E outra informação também que eu tenho é que o preço não tem nada aqui para trás para buscar. O preço ele sempre está buscando um alvo em si ali, né? Nesse caso não tem esse alvo para o preço buscar. Né, eu só tenho um vácuo de informação aqui para cima. Olha só, time, eu posso ter um possível trade de compra aqui agora no GBP JPY, mas ele tem que buscar aqui mais embaixo para me pegar uma taxa mais relevante. Tá, vamos ver, dependendo dessa movimentação dessa vela, se ela der uma puxada forte ali para baixo, ó, essa puxada aí já foi legal, tá? Eu entro com essa compra. Por quê? Olha só, vou dar uma refinada aqui agora, galera, no gráfico de 2 minutos. Jogando no gráfico de 2 minutos aqui, ó, o que o preço ele fez? Ele teve aqui
um movimento, uma estrutura de oferta, ele fez um movimento de 1, 2, 3, puxou forte para cima, quebrando o topo, quebra de estrutura. Ele retorna para fazer a sua correção em cima de uma zona de demanda, né? Então o preço ele crava nessa região de demanda, puxa forte para cima, deixando um candle de ignição. Jogando no gráfico de 1 minuto, essa correção que o preço ele deixou aqui, ó, essa correção que o preço ele deixou, foi uma correção agarrada, sem deixar muito interesse nesse movimento de oferta aqui em si, né? Eu entrei com uma compra aqui acreditando nessa continuidade. Respeitou? Não respeitou. Mas estava legal o trade, né? Eu só tenho aqui o gatilho de entrada, que é o gatilho de ignição. Eu não tenho o pivô ali, então é um trade opcional. Por isso que eu entro com 250. Fechou? Mas acabei errando esse trade aqui. Vamos pro próximo. Sabe qual é interessante aqui, galera, no GBP-JPY? Que a gente joga no gráfico de 5 minutos, esse movimento de alta ele tá bem bacana. A gente tem essa puxada forte para cima, essa correção dentro dessa região aqui de demanda, e ele pode deixar algum tipo de gatilho, dependendo de como essa vela fechar aqui, deixar um gatilho de ignição, um gatilho de preenchimento, dá para mim entrar aqui comprado, sendo que pro gráfico de 5 minutos. Se isso gera, para mim vai ser um trade bem bacana, tá? Eu posso até aumentar um pouco a mão ali. E olha só, galera, no gráfico de 5 minutos, o preço ele voltou nessa região aqui, né? Ele deixou esse gatilho de preenchimento de pavio, né? Ele acabou indo direto nos primeiros segundos, ele foi direto ali, não consegui clicar, só que ele retorna na região de demanda que eu estava esperando o clique, né? E dentro do tempo ali, né? Eu ainda tenho mais 2 minutos de retração, isso é bem bacana, né? Tu vê que eu entro comprado em cima dessa região aqui, dessa região de demanda, né? Então eu entro comprado aqui acreditando nesse possível movimento de alta. Olha o GBP JPY, que movimento bonito, hein, cara, no gráfico de 5 minutos, tá? Galera, o mesmo padrão que eu pego no gráfico de 1 minuto, é o mesmo padrão que eu pego no gráfico de 2 minutos, é o mesmo padrão que eu pego no gráfico de 5 minutos, tá? Vai depender ali de como tá esse padrão, né? Esse padrão aqui ficou muito válido no gráfico de 5 minutos, né? Se eu jogo no gráfico de 1 minuto, eu não vejo nada, né? Se eu jogo no gráfico de 1 minuto aqui, ó, tem o pivô, mas ele está totalmente fora dos nossos filtros ali de trade, né? Mas um trade bem legal aqui. Olha só, galera, eu vou entrar comprado aqui, ó, no Wildcard, hein? Entrei comprado no Wildcard. Aquele ativo que a gente entrou com uma venda aqui em cima, ele puxa para baixo, capturando liquidez e deixa o primeiro pivô aqui. Tem um ponto negativo nesse trade, galera. Agora enxergando aqui tem 2 pontos negativos. Deixa só andar esse trade aqui, né, que eu explico o motivo que não tá tão interessante esse trade. Últimos 3 segundos. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Coisa linda, velho. Primeiro ponto negativo desse trade aqui, galera, é que eu não tive quebra de estrutura, né? Eu peguei no impulso ali, mas o contexto ele é muito bom, por isso que eu já cliquei, né? Mas olha só, a gente teve um movimento de 1, 2, 3. Eu cheguei a comentar que para pegar uma compra aqui, galera, teria que pelo menos o preço quebrar o topo, para a gente ter uma quebra de estrutura. Nesse caso aqui, esse pivô que ele deixou é um pivô totalmente válido, é um pivô mandatório, tá dentro de todos os nossos filtros e gatilhos, sendo que ele não quebra topo, ó, ele se igualou nesse topo aqui. Então, enquanto o preço estiver trabalhando abaixo desse topo, a gente se mantém mais dentro de um viés de baixa, né? A partir do momento que o preço quebra esse último topo, a gente tem uma quebra de estrutura, aí sim pensar em compra que fica mais válido, tá? E nesse caso aqui também, a gente teve essa puxada para cima, né, o movimento de impulso, o movimento de correção dentro dos nossos filtros, candle de ignição, sendo que esse candle de ignição ele ficou muito próximo da reação do topo, tá? Então entrar comprado aqui, a chance de ter uma velinha de descanso, né, de ter uma vela aqui de descanso e depois ele dar continuidade, acaba sendo maior, tá? Mas eu relevei isso por causa do contexto. Fechou, galera? Tamo junto, encerrando essa sessão aqui, hein? Não sei nem quanto que foi meu resultado, não faço ideia, vamos jogar aqui no histórico. Galera, ó, dia 7, conta real e opções aqui. Uma lucratividade de 878. Tá, não tá ruim. Não tá ruim. Mas daria para buscar hoje por esse resultado de 4-1. Daria para ser um pouco melhor, né? Olha só, vamos atualizar a nossa planilha aqui, galera. Tá com o resultado de hoje, ó. Hoje foram 4 vitórias, apenas um loss, né? E um resultado aqui de 878,63. 878,63. Tá? Resultado bem legal no dia de hoje aqui. Tá? A gente já tá com capital aqui, né, galera, de 12.839.
tá? Ainda tem um mês todo pela frente, tem uma boa caminhada aí até o final do mês. Fechou, galera? Tamo junto. Amanhã, aqui dia 8 de abril, a gente vai pro 5º dia de operação do projeto. Fui!